carreira da depressão começa no instante em que o modelo disciplinar de controle comportamental, que autoritária e proibitivamente estabeleceu seu papel às classes sociais e aos dois gêneros, foi abolido em favor de uma norma que incita cada um à iniciativa pessoal, em que cada um se comprometa a tornar-se ele mesmo. O depressivo não está cheio, no limite, mas está esgotado pelo esforço de ter que ser ele mesmo. Byung-Chul Han. Bom, pessoal, então a ideia hoje é trazer o resultado da leitura dessa obra, Sociedade do Cansaço, do sul-coreano Byung-Chul Han, radicado na Alemanha já há algumas décadas. Então, assim, aparentemente é um livro pequeno, né? Você lê, como diria uma professora minha, entre um café e outro, mas de uma densidade, de uma capacidade de dar uma tapa na cara, intelectualmente falando, e sobre a contemporaneidade, né? Sobre as coisas que vêm ocorrendo e que não se tornam tão nítidos assim, porque talvez a gente esteja imerso demais a essa realidade. Então, assim, ele vai partir como referência da ideia de sociedade disciplinar, do Michel Foucault, onde a sociedade parecia funcionar em uns sistemas hierárquicos onde delimitavam muito bem as posições de cada um, né? Uma sociedade marcada com manicômios, exércitos, escolas rígidas, ou seja, a colocação de sua posição na sociedade era bem delimitada. Então parece que a gente está substituindo essa sociedade disciplinar por uma sociedade do cansaço, uma sociedade do desempenho. Uma sociedade que vai ser marcada com academias, com laboratórios, com empresas, onde a prerrogativa do não poder, a prerrogativa da passividade da sociedade de Foucault, ela é invertida. Ela é invertida porque agora você pode. Porque agora a lei, agora o molde é o desempenho. É você ser multitarefas. É você conseguir e poder e dever fazer tudo. Fazer várias coisas ao mesmo tempo e ter que ser bom em todas elas juntas. E o que representa bem esse estado novo é a frase do Barack Obama, yes, we can. Ou seja, coisas como você é responsável pelo seu sucesso, você é dono do seu destino, você pode, você constrói. Então, esse novo momento estaria sendo repleto por um excesso de positividade, um excesso de uma certa obesidade dos sistemas de funcionamento, que agora tudo você pode, que agora tudo você consegue fazer e que você deve fazer. Então, assim, a vigilância, esse excesso de visibilidade que a gente tem hoje nas redes sociais, no mundo conectado online, vai trazer, vai intuir, na verdade, uma certa exigência que você tem que maximizar os resultados, desempenhando da melhor maneira possível todas as suas tarefas, porque agora você deve fazer tudo o que você quiser fazer. Então, assim, não há mais espaço para a negatividade, não há mais espaço para o ócio, não há mais espaço para um tempo de reflexão. Agora, o que parece reger a sociedade é justamente esse excesso de poder. É tudo que você deve fazer da melhor maneira possível. Então, no mesmo momento, esse excesso de vigilância vai exigir que você torne esse desempenho, esse sucesso, de uma maneira material, no sentido de que você tem que colocar disponível, você tem que colocar à mostra às outras pessoas que você está sendo bom nessa área, que você está tendo um alto desempenho, fazendo com que a gente fique num sistema de avaliação mútua, onde todo mundo precisa do feedback dos outros. Então, eu percebo no outro aquela validação que eu preciso porque eu tive a tarefa, eu tive o empenho de escolher o meu melhor ângulo, de tirar uma foto e postar nas redes sociais, e as curtidas vão me dar esse feedback, vão validar o meu esforço de ter um alto desempenho em tirar uma foto, de mostrar o melhor de mim a partir do meu melhor ângulo. Ou seja, a todo momento estaríamos à mercê da validação da nossa própria performance, o que gera na gente uma violência interna, porque na medida em que a sociedade disciplinar existe uma repressão externa, então eu percebo no outro um pedaço dessa validação que eu preciso ter em mim a partir do feedback do outro, que toda essa tarefa precisa estar disponível à validação o meu desempenho de fazer a tarefa, de tirar foto e postar. Então, assim, uma questão interessante que ele traz é essa nossa relação com o tempo. Essa relação com o tempo que não permite mais um estado contemplativo das coisas,
que essa demasiada correria, essa demasiada produtividade não dá espaço para o ócio, para coisas negativas em relação ao tempo. Uma outra questão interessante que é justamente essa relação da nossa atenção com a multitarefas, com as várias atividades que a gente precisa fazer ao mesmo tempo. E essa atenção é paradoxal ao sentido de se aproximar de uma condição ilusória, porque até o adolescente que está jogando ali aqueles jogos online, em um primeiro momento você diria que ele está numa atenção máxima, mas a atenção dele é ilusória porque está reduzida àquela condição do jogo. Se existisse um perigo à sua volta, com certeza a atenção dele não daria conta. Uma questão que se parece a um retrocesso dos nossos antepassados, no sentido de que a nossa atenção ela estaria imbricada com a necessidade de eu me ater ao alimento, a comer, e ao mesmo tempo estar prestando atenção na possibilidade de eu não ser comido também. Então, assim, a sociedade do cansaço é justamente uma leitura da contemporaneidade, onde percebe que a todo momento, e não importa o que você faça, você se sente cansado. Parece existir algo em segundo plano, que a gente nunca se dá conta do que é, e que não importa o quanto você trabalhe, não importa que você faça uma viagem que você queria fazer, não importa que simplesmente você tenha aquele dia em que você não fez nada, você vai ter a sensação de estar cansado, você vai ter a sensação que parece vir justamente dessa exigência de que você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, que fica imbricado na sua cabeça que você deveria estar fazendo mais coisas, que você deveria estar pensando naquela tarefa que você tem que fazer, de como fazer melhor aquele outro projeto, de como elaborar melhor aquela leitura, aquele estudo que você tem feito. Então, assim, se trata de uma exigência que torna não mais de exterior, que a lei não é mais tão bem assim do exterior, está imbricada em nós. É uma violência sistêmica, não uma violência que é resultado de uma ferramenta do sistema de funcionamento. Questão justamente que vem dessa cobrança, que vem da exigência desse alto desempenho em todas as tarefas. O esgotamento, então, viria justamente dessa ideia de que você faz inúmeras coisas e nada se realiza. É só lembrar daquela frase que quem faz tudo ao mesmo tempo não faz nada direito. Se trata de um sofrimento, de uma percepção que às 24 horas do dia não dará tempo para fazer tudo que eu preciso. É meio que aquela corrida na roda ali do ratinho, que ele está tão cansado que ele não se lembra da última vez que ele percebeu que estava começando a ficar cansado. Ele está tão cansado há tanto tempo que ele não lembra. E essa percepção de que você precisa ser bom o tempo todo, que você precisa fazer inúmeras coisas, que você sempre tem que estar de maneira positiva, proativa com as situações, de que você sempre tem que estar fazendo alguma coisa e da melhor maneira possível, se cobrando disso, é o que nos traz outra espécie de sofrimento, que é o que nos lembra do quanto a gente não é bom, do quanto eu sou ruim naquela tarefa, do quanto eu não consigo realizar de maneira tão perfeita assim aquela coisa que eu queria fazer. É daí que vem o que o autor chama de infarto psíquico, ou seja, uma obesidade desse sistema de funcionamento que gera um esgotamento, que gera em mim a sensação de que não dá mais, que vem a depressão, que vem a síndrome de Burnout, que vem estados ansiosos tão pesados porque faz muito tempo que eu não percebo, que não olho para mim, não vejo, que eu não estou aguentando mais a exigência desse mundo moderno de que eu não posso ficar um dia em casa sem fazer nada. Que nesse momento de crise, de isolamento, eu não estou conseguindo fazer tudo o que eu vejo no Instagram. Então, se você está se cobrando justamente pelo que você vê no Instagram, desculpa, eu acho que você está pensando de uma maneira ingênua, de que aquele mundo do Instagram é um mundo das ideias, é um mundo não realizável, porque aquela felicidade, aquela produtividade, além de ser falsa, ela é prejudicial à nossa condição de ser humano que precisa dessa relação pendular de esforço e de descanso, de produtividade e de ócio. Há uma relação que a gente precisa perceber o equilíbrio entre ser produtivo e perceber que para você ser produtivo também você precisa dar espaço para a elaboração das ideias. Você precisa de um tempo para elaborar aquela leitura. Você precisa de um tempo para elaborar aquela resposta que você precisa dar para uma decisão que pode mudar a sua vida. Um outro ponto que eu queria trabalhar também, que eu acho de extrema importância, é justamente essa questão
que cogita a gente não viver mais na sociedade disciplinar, que deixava claro os sistemas repressivos, os sistemas hierárquicos, onde dizia que eu não posso. E você dizer que a psicanálise freudiana não funciona mais, ou seja, não dá conta do sofrimento psíquico da contemporaneidade, por justamente não haver mais a nítida forma de repressão, a nítida forma de imposição da lei, essa construção teórica não daria mais conta de entender isso. Então, o que eu queria tecer como comentário sobre isso é que justamente essa mudança talvez tenha sido de forma sutil, de que não dá para ter uma clareza exata da repressão castradora, que quer dizer a instauração de uma interrupção do meu estado de relação de gozo, de realização, que me diz que eu não posso fazer tal coisa e que cria, ao mesmo tempo, uma hierarquia de passividade, que molda o sujeito. Eu percebo que esse movimento se torna paradoxal, no sentido de que a questão da imposição vem agora para você exigir o seu poder, que agora o molde da lei é justamente ter desempenho. No momento freudiano, é a lei que diz que eu não posso. Agora, de maneira diametral, eu tenho algo que impõe que eu devo fazer. É a troca da passividade do eu não posso para o eu posso, eu devo, eu tenho que fazer. E a castração simbólica de tirar de você a negatividade, de tirar de você o ócio e impor outra verdade, de impor outra lei. A lei que exige que você tem que ser bom e tem que exercer justamente o alto desempenho nas tarefas. A inversão do poder é igualmente castradora, no sentido de impor agora uma violência imanente a esse sistema, imanente a esse modo de funcionamento, que você tem que ser o melhor e que você deve ter o melhor desempenho para ser o melhor entre as pessoas ao seu redor. Ou seja, igualmente você é retirado de uma relação de gozo, de uma relação dual ali, freudianamente, entre a mãe e o filho, e o bebê. Então, há a imersão de um terceiro, que agora se liga com a questão chave, que é a mudança, de que você passa a não ter direito, a você ter o direito e use agora. Esse é o sistema de funcionamento do capitalismo moderno, que exige um maior vínculo de elaboração sua com o trabalho. Perceba, de todo esse movimento, a gente está próximo de mais uma tentativa do sistema capitalista de fazer você dar o melhor. Esse sistema de alto desempenho vai beneficiar o sistema capitalista. Ele vai beneficiar porque a negatividade não gera lucro. A negatividade, o tempo do ócio, aquele tempo de não fazer nada, não é o que o capitalismo quer como uma lei, como uma ideia que seja exercível por você. Porque é isso, quanto mais você alimenta essa ideia de excesso de positividade, sem espaço para negatividade, sem espaço para o ócio, quanto mais você adere à ideia de que você tem que ter alto desempenho sempre, você alimenta o sistema capitalista e o sistema do trabalho moderno, que vai fazer com que você fique tanto tempo como um ratinho naquela roda, tanto tempo cansado, que você não vai se lembrar de quanto tempo que você está cansado e que você não vai ter tempo para pensar em que esse sistema de funcionamento está fazendo mal para você. Não dá espaço para reflexão, o que acaba beneficiando o próprio sistema. Por fim, isso acaba nos levando de volta para aquela discussão até clichê de qualidade versus quantidade. E a arte, a literatura, ela acaba sendo prejudicada se você as encara com essa ideia de quantidade, essa ideia quantitativa de que você tem que ser rápido ao consumir inúmeras obras, não dando espaço para o tempo necessário de você elaborar a ideia, de você elaborar a leitura, elaborar aquele filme que você viu. Por fim, é isso. Recomendo fortemente a leitura de Sociedade do Cansaço. Claro, isso aqui é só o resultado da minha leitura, é só a minha opinião. Acredito que seja uma leitura indispensável nos dias de hoje, que acaba nos trazendo de volta uma condição de escolha, uma condição de análise da própria condição enquanto sujeito que está inserido nessa sociedade, que tem um sistema que por vezes se evidencia mais do que a minha condição de liberdade. Eu gostaria de agradecer se você ficou até aqui, né? Peço que clique em se inscrever para acompanhar mais assuntos desse tipo e mande esse vídeo para aquele amigo que já trocaram ideia parecida com essa, que essa recomendação pode servir para aumentar o repertório dele e a capacidade crítica de analisar o mundo atual da gente. Então, muito obrigado e até a próxima.